Magnificat, anima mea Domini. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar, fazendo sempre isso, que o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Mateus. No mês vocacional, no dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém quem era ele, que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a exortá-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa. Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas como Deus, mas sim como coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, dia de São João Maria Vianney é um dia muito importante. São João Maria Vianney, a gente percebe que são os simples que sempre respondem com amor ao chamado, à fidelidade. São os simples. Na história da salvação nós vemos que os simples e humildes, como João Maria Vianney, como a Virgem Maria, como São José, como tantos e tantos, com a simplicidade conseguiram alcançar o objetivo de Deus. Amados, alcançar o objetivo de Deus, o que Deus quer de nós, não é simples. Não é uma coisa fácil, simples de entender. Porém, quando nós temos o mesmo Espírito da Virgem Maria, de São José, de São João Maria Vianney, quando nós temos um olhar de João Batista, quando nós temos um olhar de Jeremias, dos antigos profetas, quando nós temos um olhar privilegiado para a escuta de Deus, para fazer a vontade de Deus, e quando nós assim realizamos, nós conseguimos entender Deus. Foi aqui que Pedro revela quem é Jesus, quando Pedro usa da sua simplicidade, Ao mesmo tempo, nós percebemos que São João Maria Vianney era um homem que não tinha ciência de sabedoria alguma,
passou por muitas dificuldades por não ser tão inteligente. Eu digo tão inteligente para não chamá-lo de burro, porque muitas pessoas têm a audácia de chamá-lo de burro, por ele não ter sabedoria de ciência. Porém, a sabedoria que ele tinha, nem dos mais inteligentes souberam alcançar a vontade de Deus e prescrutar o coração de Deus, como São João Maria Vianney, para mostrar que a intelectualidade ela é importante, mas não é super importante. O mais importante é abrir-se a Deus, conhecendo a Deus, amando a Deus e levando os outros a amarem a Deus, como São João Maria Vianney, que, repito, não tendo inteligência, mudou toda uma cidade, porque tinha amor às coisas de Deus. Por isso, o Evangelho de hoje vai apresentar um Pedro que se aproxima de Deus e consegue prescrutar o coração de Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque tinha humildade. O mesmo Pedro, de certa forma, começa a se afastar da humildade quando Jesus revela a ele o que deveria lhe acontecer. Pedro encovardou-se e diz que isso não te aconteça. E Jesus exorta Pedro dizendo que tu não falas como Deus, mas não pensa como Deus, mas pensa como homens. Nós precisamos parar de medir forças com Deus e achar que Deus está sobre os nossos cuidados, quando na verdade somos nós que estamos sobre os cuidados de Deus. Então a palavra de Deus hoje nos encaminha a essa realidade de simplicidade. São João Maria Vianney era aquele homem que tinha uma beleza espiritual sem igual. E por essa beleza espiritual ele conseguiu converter. Não conseguiremos converter nem a nós mesmos se a prepotência tomar conta do nosso coração. Se o orgulho, a vaidade, tudo isso toma conta do nosso coração de tal modo que nós nos desfiguramos na pessoa de Jesus. Então jogaremos flores, palmas, etc., etc., mas distante de Deus iremos quebrar a cara. Porque há um só Deus, há um só Senhor, há um só modelo de Cristo, e que esse modelo de Cristo nos faça revigorar as nossas forças para servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo de Maria, nos dê a graça de uma vida saudável diante de Deus, que São José, esposo da Virgem Maria, alcance a nosso desejo de servir a Deus, nos chamando à fidelidade a Jesus, levando a sério essa fidelidade, nos convertendo. E sendo assim, Maria passa a ter um lugar de privilégio diante do altar do nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.